Olá, turma, pessoal, caríssimos estudantes, empolgados com a história aqui do nono ano, a melhor classe da escola. Vamos continuar o estudo da República Brasileira, da República Velha. Nós estudamos o coronelismo, falamos do coronelismo, falamos da política do café com leite e estamos vendo como é que era a sociedade nos primeiros 30 anos do século XX, aquilo que nós chamamos de República Velha. Aí o livro de vocês entra num assunto, na página 54, que é intitulado assim, A Sociedade Brasileira no Início da Primeira República. Então, o livro se dispõe aqui a fazer um estudo social. Como é que era a sociedade? E ele ilustra o capítulo com a fotografia de uma favela. Está aqui Augusto Malta, estalagem localizada na Rua do Senado, Rio de Janeiro. Museu da Imagem e do Som, São Paulo. Moradores populares, como os cortiços, moradias populares, como os cortiços eram comuns nos grandes centros urbanos. Então ele está mostrando um cortiço, quer dizer, um conjunto de... Vocês estão vendo na foto aí? Um conjunto de moradias onde moravam dezenas, centenas de pessoas, de famílias diferentes, todas aglomeradas, né? E que era uma característica urbana do Rio de Janeiro, de São Paulo também. Mais para frente, se vocês forem na página 61, ele vai fazer uma comparação entre uma favela do Rio de Janeiro, favela do Morro do Pinto, 1912, Rio de Janeiro, e embaixo a Avenida Central no Rio de Janeiro, que foi uma avenida aberta pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, nós vamos falar disso depois, em que ele queria dar para o Rio de Janeiro uma cara de Paris, porque a moda na época era Paris. O Brasil seria um Brasil desenvolvido na medida em que se parecesse com Paris. Tá? Nós vamos tratar disso mais para frente. E aqui ele fala o seguinte, voltando para a página 54 então, tá? Ele diz, terceiro parágrafo, o espírito da Belle Époque, que estudamos no capítulo 1, vocês estão lembrados? Santos Dumont, a Torre Eiffel, aquela ideia da ciência, do progresso, tudo vai dar certo, né? Nós falamos disso, né? O espírito da Belle Époque, que estudamos no capítulo 1, também chegou ao Brasil. A ciência, o evolucionismo, as ferrovias, os enormes transatlânticos, a bolsa de valores, o surgimento de grandes grupos de corporações financeiras e de cidades que, como Paris, alargavam suas avenidas e erguiam imponentes edificações, isso era o referencial, diz o livro. Um país seria considerado progressista, moderno, na medida em que tivesse grandes avenidas. Era preciso derrubar aqueles restos do Brasil colonial e imperial, aquelas casas, aquela montoeira de casas, todas elas, aquelas ruas que não tinham, eram todos becos, tudo sujo. Nós vamos ter um problema com os ratos famosos no Rio de Janeiro depois, nós vamos tratar disso. E era preciso abrir grandes avenidas, essa era a ideia, né? No entanto, continua o livro, o Brasil que existia para a maioria da população era pobre. O povo vivia nos sertões. Quando podia votar, era sob o cabresto, já falamos disso, né? Estava sujeito aos cobradores de impostos e aos benefícios temporários dos políticos locais e de seus representantes. Nos centros urbanos, nas cidades, esse Brasil passou a conviver, além de negros e mestiços, com imigrantes italianos, espanhóis, portugueses e outros que vieram para cá fugindo
dos bolsões de fome e desemprego lá dos países deles. Eram ambulantes, artesãos, operários, mascates, estivadores, desempregados, trabalhadores temporários que moravam em cortiços, casebres ou em morros, como o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Nos centros urbanos, como o Rio e São Paulo, os governantes olhavam para um futuro moderno e próspero, enquanto tropeçavam no Brasil verdadeiro. Engraçada a expressão, né? Que eles tinham uma ideia, mas não percebiam que a realidade do Brasil era outra. Terríveis epidemias atacavam ferozmente esses centros urbanos. Nessa conjuntura, a falta de saneamento básico, somada às condições precárias de moradia, potenciavam as enfermidades. Desse modo, a realidade distanciava-se do país que os líderes da República desejavam construir, cada vez menos mestiço e negro e muito mais branco. Essa ideia, ela vigorou durante um certo tempo, no final do Império e no começo da República no Brasil. A ideia de que era preciso, para o Brasil ser mais, assim, mais moderno, era preciso branquear a população. Esse verbo foi usado, né? Branqueamento da população brasileira, né? Houve um etnólogo, um cientista fajuto aí, francês, que influenciou bastante o Dom Pedro II com essa ideia, e essa ideia continuou ao longo da República. Como eu estou dizendo, eu já repeti várias vezes, a República dizia que todo mundo era igual, mas isso havia gente mais igual que os outros, entende? Foi nesse contexto de diferenças entre o Brasil real e o Brasil ideal que surgiram importantes movimentos sociais no princípio da República. Tais movimentos demonstram que nem sempre a população se portou de forma passiva, visto que ela lutou pelos próprios interesses perante os desmandos da elite. Então ele vai citar algumas revoltas que houve e que eu vou comentar com vocês. Mas eu queria primeiro, agora, falar uma coisa que não está no livro, que é essa distinção que ele faz aqui de passagem entre o Brasil ideal e o Brasil real, né? Se nós observarmos o Brasil nessa época, nós vamos ver que existia na realidade dois Brasis. Até um livro com esse nome, chamado Os Dois Brasis. Um era o Brasil do litoral. Era o Brasil ligado, é o Brasil urbano, o Brasil ligado a cidades, o Brasil que queria o progresso, esse progresso que eu falei para vocês aqui, telégrafo, ferrovias, essa imitação de Paris, isso era o Brasil do litoral. E havia o Brasil do interior. E há um comentarista brasileiro, um sociólogo, um teatrólogo, um cara muito legal brasileiro chamado Ariano Suassuna. Eu acho que até vou colocar um vídeo dele aqui para vocês. Ariano Suassuna, deixa eu anotar aqui, que comenta isso, que comenta essa diferença entre o Brasil do litoral e o Brasil do interior. E ele disse que o Brasil do interior é o Brasil real. A mentalidade brasileira, o espírito brasileiro verdadeiro, ele não está nesse Brasil que estava voltado para Paris, mas está no Brasil do interior. Que é aí que nós devemos buscar a verdadeira cultura brasileira. E ele, então, ele é um grande defensor das manifestações culturais brasileiras. Ele diz que a melhor coisa que a gente pode fazer para proteger a cultura brasileira autêntica do povo é não fazer nada. Não começar a levar a televisão para lá, não começa a fazer reportagem a respeito, querer melhorar, porque na medida em que você fizer isso, você vai atrapalhar. Então, ele conta uma série de manifestações culturais brasileiras que são muito interessantes, muito bonitas e que vale a pena a gente conhecer. Então, ele comenta isso e ele fala disso. E havia também no Brasil
apesar da abolição, havia, repito, essa ideia do branqueamento. Há um quadro que o livro coloca na página 56, chamado Redenção de Cã, que é um quadro que mostra a política brasileira de branqueamento. É um quadro muito interessante que, infelizmente, o livro coloca e não comenta. O livro deixa aí o quadro, entende? E não comenta a riqueza cultural manifestada nesse quadro. Não comenta os preconceitos raciais manifestados nesse quadro. Eu pretendo fazer isso com vocês em sala de aula. Infelizmente, não dá para fazer em 10 minutos no vídeo, não. Nós vamos fazer isso em sala de aula, tudo bem? Então, uma das nossas aulas será o comentário desse quadro. Garanto que vocês vão gostar e vão perceber quanta coisa um pintor pode dizer sem escrever uma palavra. Só pintando de acordo com uma certa ideia que ele tem, tá bom? A gente vê isso depois.